Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o sexto domingo do tempo comum. E com o domingo que hoje celebramos, encerramos a primeira etapa do tempo comum, por assim dizer, porque na próxima quarta-feira celebramos as cinzas e damos início ao nosso tempo quaresmal, o tempo forte da Igreja, que no próximo domingo celebrará o primeiro domingo da Quaresma. Tenhamos em conta, então, a liturgia de hoje. O que estamos meditando nas últimas semanas? Recordemos o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, nos remete ao grande discurso da montanha, o discurso inicial de Jesus, onde vai nos mostrar, por assim dizer, toda a estrutura basilar do ensinamento de Jesus para cada um dos cristãos. Então, com isso, na hora que chegarmos no Evangelho, tenhamos em conta que ainda estamos no Sermão da Montanha. E damos continuidade a este mesmo sermão. Na primeira semana do sermão, escutamos as bem-aventuranças. Semana passada, sal da terra, luz do mundo. E hoje, o que vamos ver? Aquilo que o Senhor nos dirá em relação aos mandamentos, que não são somente os 10 mandamentos, mas os mandamentos que ele agora deixa através das bem-aventuranças, unidos aos mandamentos, aos preceitos que o Senhor já ensinara através dos santos e profetas. Façamos a primeira leitura, que hoje é tirada do livro de Eclesiástico. Livro este que nossos irmãos separados não têm. Por quê? Porque eles pegaram, recordemos uma vez mais, com Lutero, a Bíblia, por assim dizer, hebraica. Mas esta mesma definição bíblica, o cânon bíblico, os livros bíblicos definidos pelos judeus em Jâmnia, justamente porque havia duas estruturas de Bíblia hebraica, uma mais longa e uma mais curta. A mais longa era utilizada justamente em Alexandria, onde estava concentrada a maior parte dos judeus daquele tempo de Jesus. A mais curta, na região de Israel. Foi definida, por assim dizer, foi definido este cânon. Por quê? Os estudiosos demonstram que se escolheu o cânon mais curto, porque o cânon mais longo, o que nós utilizamos até hoje, levava os judeus à conversão cristã. E com o temor que o judaísmo desaparecesse, os rabinos de então, neste concílio de Jâmnia, definiram que utilizariam um cânon mais curto. Porém, o próprio Cristo, o próprio Jesus, cita o cânon mais longo. Cita passagens que foram tiradas dos profetas, que não constam
cita algumas passagens dos livros que não estão presentes. Então, com isso, há uma falta, por assim dizer, naquilo que é o cânon protestante, que provém do cânon definido pelos judeus pós-morte de Cristo, porque até o tempo de Cristo, os dois cânons, tanto mais longo quanto mais curto, eram utilizados. Fechando parênteses, voltemos à leitura. Ben Sirá, ou filho de Sirá, Sirácidas, diz: se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Primeira parte. Se quiseres. A liberdade de o Senhor Deus nos deu os mandamentos. Mas recordemos, mais do que mandamentos, são ensinamentos. São instruções. Nós chamamos de mandamentos por causa da tradução ser mais eficaz. Porém, a Torá são as 5 palavras de Deus. E, por consequência, as instruções que Deus dá, como um pai que instrui um filho. Então, Ben Sirá nos diz, se quiseres observar os mandamentos, se quiseres observar as instruções do Senhor Deus, eles vão te guardar. Eles te guardarão do quê? Do mal, da destruição, até mesmo da morte eterna. E ainda, se confias em Deus, tu também viverás. Confiar é o quê? Não é somente dizer eu confio, mas eu me abandonar totalmente à pessoa. Se eu me abandono nas mãos de Deus, se eu dou o cheque em branco para que Deus conduza a minha vida, eu viverei. Diante de ti ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Então Deus coloca diante de nós o fogo e a água. Se nos lançamos no fogo, nós morreremos queimados. Se sabemos nadar e nos lançamos na água, continuaremos vivos. E podemos estender a mão e escolher. Estender a mão é o quê? A ação. Agir conforme a nossa escolha. Então, a vida e a morte, o bem e o mal estão diante de nós. Ele, o homem, eu e você, receberemos o que preferirmos, o que escolhermos. Jesus hoje nos mostrará algo mais profundo que bem será. Porque não é somente isso ou aquilo, mas uma questão muito mais profunda. Envolve a totalidade do nosso ser. A sabedoria do Senhor é imensa, Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Por que diz esta frase? Para que compreendamos tudo o que disse anteriormente. O que o Senhor nos mostra é por causa disso? Porque Ele consegue ver mais longe do que nós. Ele é o poderoso. E continua, os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ou seja, o seu olhar está voltado para aquele que o ama, para aquele que o busca. Ele conhece todas as obras do homem. Conhece se as nossas obras são verdadeiramente boas ou não. Não mandou ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu a licença de pecar. Então, o Senhor nos dá seus ensinamentos, suas instruções. Por quê? Porque, tendo pleno conhecimento, e enxergando tão distante, Ele sabe o que nos acontecerá pelas escolhas que fazemos. Mas nós temos esta plena confiança no Senhor. Queremos realmente observar as instruções do Senhor? Damos o cheque em branco das nossas vidas em suas mãos? Ou, por medo, não fazemos? Por temor nosso, não temor de amor, mas um temor do que vai acontecer comigo se eu deixar que Deus conduza a minha vida, nós não fazemos. Passemos o Salmo.
O Salmo nos diz: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Estamos no Salmo 118, 19, que é composto por 22 grandes poesias que, sem extinguir as palavras, retomam sempre o mesmo tema: a lei do Senhor, os mandamentos, ou, como dissemos, as instruções do Senhor. E nos diz já a primeira estrofe de hoje: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. O mesmo que o refrão que escutamos. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Nós o quanto observamos os preceitos, o quanto nos esforçamos em buscar o Senhor Deus com todo o nosso ser, por isso de todo o coração, ou somente quando recordamos e não nos esforçamos o restante. Passemos ao Evangelho. O Evangelho de hoje, como dissemos, ainda se localiza no Sermão da Montanha, no capítulo 5, de 17 a 37, onde Jesus nos diz: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus é preciso. Ele veio para dar pleno cumprimento à lei e aos profetas. E o que é o pleno cumprimento? Devemos entender que a palavra abolir é demolir. Não vim demolir a lei, não vim colocar a lei abaixo, mas eu vim mostrar a profundidade da lei. Com aquilo que eu coloquei, Jesus está dizendo aqui, porque devemos de nos recordar que estamos em continuidade com os textos das semanas anteriores, com aquilo que eu coloquei nas bem-aventuranças, no sal da terra e luz do mundo, com tudo isso, eu estou dando pleno cumprimento. E segue Jesus. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Então Jesus está dizendo: ora, aquilo que o Pai revelou, as instruções que o Pai deixou, aquilo que eu vos ensino, tudo vai se realizar. Não será tirado nem mesmo um ponto em cima de um i, nem aquele pontinho será tirado até que se cumpra tudo. Então toda a lei deve de ser cumprida. Ora, tenhamos em conta, toda a lei se cumpriu já em Jesus, em profundidade, em plenitude. Agora nós devemos, de recebendo o seu Espírito, também em nós cumprirmos toda a lei. Parece uma coisa impossível, mas é o Senhor que nos dá a graça. Por nós mesmos não somos capazes de muitas coisas, somente com a graça de Deus. Sigamos com o texto. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, a uma só destas instruções, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Ora, Jesus nos mostra que as instruções devem de ser vividas, os mandamentos de Deus, os ensinamentos do Antigo Testamento. E nós não podemos dizer que os tempos são diferentes, que as coisas não são bem assim. E Jesus vai dar agora 5 grandes exemplos. Aliás, 5 antíteses. Não que ele vai dizer que não se faça, mas a forma correta de fazer os mandamentos, de cumprir os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Então o Senhor nos fala que devemos de realizar tudo, praticar tudo, e além de praticar, ensinar. Mas o quanto estamos dispostos para recebermos o reino dos céus? A amplitude do reino dos céus
dependerá daquilo que vivemos e com qual precisão vivemos ou não. Segue Jesus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Opa! O que Jesus está dizendo aqui? Irmão e irmã, tenhamos em conta que Jesus está dizendo é sério. E pareceria tudo que ele vai dizer pesado, pareceria que tudo que ele diz não é uma boa nova daqui para diante. Opa, Jesus torna a minha vida ainda mais pesada, ainda mais cheia de mandamentos, porque já não era mais só aquela instrução que Deus deixou, mas agora ainda isso, ainda se eu disser uma palavra desta forma, a coisa complica para a minha vida? Não, vamos entender com calma o que Jesus está dizendo. A primeira coisa, quando Jesus compara ao mestre da lei e fariseu, o fariseu era a pessoa que mais cumpria a lei, que mais cumpria o mandamento. Então Jesus está dizendo que nós devemos de superá-los. E o que é superar o mestre da lei, então, se ele cumpre todas as leis? Se não tem ninguém mais íntegro, entre aspas, em cumprimento da lei como os fariseus? Ora, irmão, irmã, é que o mestre da lei e o fariseu cumpria de forma externa, de forma normativa, e não por convicção, e não por uma mudança interior, e não por um pensamento sincero. Tenhamos isso em conta. E agora, continuemos o texto. Jesus vai dizer: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, o certo seria dizer, eu agora vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Já meditamos este texto em outra ocasião e meditamos profundamente. Hoje teremos novas chaves de leitura. Vamos ao texto. Então, o mandamento não matarás. E depois continuavam. Quem matar será condenado pelo tribunal. Ora, quantas vezes nós padres escutamos: ai, padre, eu não matei. Não? De verdade não matei? Fisicamente não. Este é o ato externo, que é o ato que os fariseus, mestres da lei, também cumpriam. E muitos do povo de Israel também cumpriam. Mas aqui não é a profundidade daquilo que o Pai revelou. O que leva alguém a pegar uma arma em sua mão e condenar o irmão à morte física? Ora, o ódio. Jesus aqui está dizendo e demonstrando o quanto é profundo o mandamento. Cuidado, tome cuidado, porque aquilo que está no teu interior pode te levar à morte do teu irmão. E tenhamos em conta, não somente a morte física, mas a morte espiritual. Continuemos a segunda parte que ouvimos. Jesus o que diz? Quem se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Opa, mas já era difícil. Agora Jesus está dizendo que eu dizer uma palavra, que eu pensar uma coisa, que eu ter cólera contra o meu irmão, já é pecado, já é errado? Sim. Mas vamos entender aqui o que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo, olhe para mim. Como dissemos, quarta-feira de cinzas, entramos já no tempo da quaresma, e olhemos a cruz de Jesus. Olhe para mim. Jesus nos diz, eu que carreguei a cruz por você, me encolerizei contra alguém? Não, Jesus não teve cólera. Pelo contrário, amou. E cólera, quando enraizada, se torna ódio, também demonstra o quê? Demonstra que eu estou morto interiormente. Por quê? Eu já estou me condenando ao inferno. Por quê? Porque o ódio é a ausência de amor. Se Deus é amor e eu odeio, eu não tenho Deus na minha vida. Ah, eu vou à igreja, eu rezo, eu amo a Deus. Não, se eu tenho ódio
dentro de mim, se eu tenho cólera contínua dentro de mim, onde está Deus? Jesus está nos indicando isso. Mas para que nós consigamos não ter cólera dentro de nós, não ter ódio, nós necessitamos da graça. Jesus quer que nós peçamos a Ele esta graça de termos o amor verdadeiro ao irmão, mesmo quando ele nos tira do sério, nos deixa com raiva. Mas nós, o quanto pedimos esta graça? Segunda parte que Jesus disse, quem disser patife será condenado pelo tribunal. Ora, não é somente patife, é o ofender ao irmão. Uma coisa é eu odiar o pecado, outra coisa é eu odiar o pecador, que é meu irmão. Nós podemos nos encolerizar contra alguém? Sim. Contra o mal que ele praticou, contra o ato errado que a pessoa teve, mas não contra a pessoa. A pessoa eu sou chamado a amar. É difícil, humanamente impossível talvez, mas a graça me ajuda, me fortalece. E ainda, terceiro ponto que Jesus coloca, por isso disse, hoje serão outras chaves de leitura que não aquela da vez passada. Quem chama seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Ora, chamar o meu irmão de tolo quer dizer o quê? Louco. Seu louco. Por quê? Porque eu estou desconsiderando e muitas vezes desprestigiando o meu irmão para que eu não tenha que amá-lo, para que eu mate na minha vida e não tenha mais que conviver com ele. E se assim fazemos, como seremos irmãos no reino dos céus? Isso sempre esquecemos de colocar em nossa conta? Ora, se eu não amo meu irmão aqui, e eu quero que ele esteja comigo no reino dos céus, como vou amá-lo lá? Será impossível? Se eu trato como louco aqui, se eu só o ofendo aqui e não amo, não pratico gestos de amor, não ajudo a alcançar o amor de Deus, então como conviverei com ele no céu? Situação difícil? Mais uma vez, Jesus está nos dizendo, peça a minha graça. Sem sua graça, nós não podemos. Sigamos. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Bem, tenhamos em conta aqui. Um judeu, ainda hoje, muitos utilizam a, como se diz, o sacrifício vicário, entre aspas. Eu pequei, mas eu passo o sacrifício para uma galinha, para uma cabra, mando para o deserto, sacrifico e ali morre o meu pecado. Jesus está dizendo que não deve de ser bem assim. Por quê? Porque ele veio e com o seu sacrifício, por causa da fidelidade ao Pai e para a nossa salvação, ele foi condenado à morte e morreu por nós. Então não há mais o que esperar, colocar um outro animal em meu lugar. Se o próprio Deus encarnado tomou sobre si meus pecados e morreu por mim. Então o que o Senhor, Jesus está dizendo aqui, se estás indo a oferecer algo a Deus e sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e reconcilia-te com ele. Por quê? Porque não será agradável a Deus minha oferta se eu sei que ofendendo ao meu irmão o deixei magoado e agora estou indo no altar de Deus como se nada tivesse acontecido. Não me arrependi. Quantas pessoas entre nós, cristãos, humilham as demais, se sentem maiores e sabem que o outro está magoado, que está entristecido e, no entanto, não são capazes de demonstrar um gesto de arrependimento para o outro. E Jesus diz, não,
antes de oferecer a tua oferta. Vai e te reconcilia com teu irmão. Depois, apresenta a tua oferta. Mas isso não é somente no altar. A nossa vida está sendo ofertada. Estamos a caminho do altar dos céus, do reino dos céus. Como ofertaremos a nossa vida a Deus? Desse jeito? Com rancor dos nossos irmãos contra nós por aquilo que fizemos de mal? Porque recordemos, Jesus está falando, mais do que eu ter algo contra o meu irmão, é meu irmão ter alguma coisa contra mim. Então eu sei que algo de errado eu fiz. E continua Jesus. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, enquanto está encaminhando rumo ao reino dos céus. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Então, Jesus o que está dizendo? Que o nosso irmão diante dele nos condenará? Não. Mas a situação que nós deixamos o nosso irmão, porque nós podemos tanto exaltar uma pessoa para a vida, trazê-la à vida, como condená-la à morte espiritual. Então isso será levado em conta diante do tribunal. E nós pagaremos pelo mal que fizemos. Mas o quanto temos buscado viver amigavelmente, como irmãos em Deus, ou quanto temos feito crescer o ódio, a raiva, o rancor entre nós. Sigamos. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. O sexto mandamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ora, outro mandamento que Jesus aprofunda, já aprofundou um, agora dois. Parece também impossível. Ora, então quer dizer que Jesus está dizendo, ora, tua relação com uma mulher ou com um homem deve de ser um olhar límpido. Teu coração não deve de ser impuro. É possível viver como irmãos. Tenha o desejo ligado somente ao teu cônjuge e não a uma outra pessoa, uma terceira pessoa fora do casamento. O que Jesus está demonstrando aqui? Que nós devemos de recordar, não basta eu não cometer este ato ilícito, impuro, somente fisicamente. Porque se interiormente, se na minha mente, se com meu desejo, se na minha intenção, eu estou cometendo este pecado, o que eu estou fazendo? Eu já pequei. Apesar do outro ter mantido seu corpo puro, diz Santo Agostinho na nossa regra, a mulher pode ter mantido o corpo puro, aliás, Santo Agostinho vai escrever em outro lugar. Porém, no teu coração, você já pecou. Você pecou, apesar do outro não ter pecado. Então, Jesus está dizendo, não basta o ato externo como os fariseus. É necessário que você compreenda que o teu interior deve de ser puro. O teu olhar deve de ser puro. O teu desejo, a tua intenção deve de ser purificada. Caso contrário, você ainda não compreendeu a instrução de Deus. Continuemos. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que, com todo o teu corpo, ser jogado no inferno. Primeira coisa, olho. O olho é o quê? O olho é a janela da alma, dizemos. Mas o olho simboliza o desejo. Também, caminho. Se teu olho é ocasião de pecado, arranca e lança-o longe de ti. Se a tua intenção, se o teu desejo é um desejo pelo pecado, arranca do teu coração. Não adianta nada, Jesus o que demonstrou ali vai demonstrar agora aqui novamente. Não adianta nada você arrancar as folhas da erva daninha e não arrancá-la pela raiz. Logo brotará de novo e te farão mal.
e te condenará. Jesus, então, está dizendo com este primeiro, seu desejo qual é? É um desejo de fazer o que é bem, o que é bom, fazer o bem, ou o desejo do pecado, o desejo das coisas ruins, das coisas más. Se é este desejo, arranca-o para fora de ti, porque senão você será condenado ao inferno. Segue Jesus. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. O que está dizendo aqui Jesus? Mãos simbolizam atos, gestos, ações. Como eu tenho agido? Agido para o bem, para o mal? Agido segundo a lei divina? Ou os meus atos são contrários à lei de Deus? São favoráveis à lei mundana, mas distorcem a lei divina. Ah, porque o nosso sistema... Não, não tem. Jesus não mudou a lei até agora. Não voltou à terra, não desceu na sua glória e não disse, olha, está tudo apagado, cancela isso daí, agora é assim. Não. Jesus está dizendo que necessitamos mudar as nossas ações. Caso contrário, seremos condenados ao inferno. Segue ainda, Jesus. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Jesus aqui está preservando também a mulher, porque alguns rabinos chegaram a escrever, e se a tua mulher cozinha mal, você pode se divorciar dela. Dá uma carta de divórcio. Eu me divorcio de você. É só isso que precisava escrever. Ora, o matrimônio, desde lá, desde a época judaica, era uma coisa sagrada. Se assinava o documento de matrimônio, totalmente desenhado, com folhas, com vida e tudo, debaixo de uma tenda. Ou melhor, debaixo de um... esqueci o nome agora, mas como baldaquino, como que tem no Vaticano. Lógico, não naquele formato, num formato muito mais simples, fora de casa. Por quê? Porque toda a criação é testemunha, recordando aquilo que aconteceu com Abraão. Olhai as estrelas, olha, Abraão, as estrelas do céu. Então, biblicamente, o matrimônio era celebrado desta forma. O documento do matrimônio ainda hoje é belíssimo, mas o do divórcio era um papel escrito em preto e branco só. Com uma frase, talvez. E às vezes por motivos toscos. Jesus está dizendo, a não ser que é uma união irregular. A palavra no grego é porneia, que é de uma difícil tradução. Não pode haver isso. Ah, eu já não sinto mais amor por ela. Eu já não tenho mais sentimentos. Ora, a vida não é sentimentos. A vida é sacrifício. O amor envolve sacrifício. O amor verdadeiro é sacrificado. A não ser por um motivo grave. Não posso? Ah, eu me cansei. Já não tem mais beleza, tá cheio de estrias. Ele ou ela tá gordo, tá gorda. Já não tem mais aquele encanto que eu tinha. Isso não é motivo de separação. Não pode ser motivo de divórcio. Por quê? Porque senão eu destruo tudo aquilo que Deus mostrou e eu decidi construir. Destruo até mesmo os filhos que vieram, quando tem filhos na família. E assim cometo adultério. Por quê? Porque não há um motivo certo, um motivo grave para que este matrimônio não existisse. Mas, por qualquer motivo, por bobeira, por coisa tosca, eu decidi me separar. E hoje o mundo, infelizmente, é cheio de adolescentes que, vivendo as satisfações de um corpo de adolescente, já não aprendem mais a amadurecer e por causa disso se casam e logo depois estão querendo o divórcio, com menos de 5 anos de casado. Houve casos que com uma semana, com alguns dias, infelizmente chegam estas histórias, seja pela internet, sejam por padres que contam ou por pessoas que contam a nós.
Por quê? Porque são eternos adolescentes, não amadureceram, não sabem amar, não sabem viver. Então o divórcio não pode ser por qualquer motivo. E nem deve de ser divórcio. Para nós, é nulidade matrimonial, que não é anulação. É um sacramento nulo, como já dissemos em outras ocasiões. E ainda para encerrar, o matrimônio era celebrado fora da casa de um judeu, debaixo de um baldaquino se assinava o documento, e era assim aberto, por quê? Para demonstrar que era aberto também a acolher a todos. As pessoas, aos amigos, a vida que era acolhida, a família mais ampla na terra. Continuemos. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Ora, o que Jesus está dizendo? Que em nenhum momento devemos de fazer juramento. Para os demais, uma coisa é o juramento de fidelidade no matrimônio. Te prometo as promessas do matrimônio, também chamadas de juramento. Porém, não devo de jurar em momento algum. Por quê? Porque Jesus não jurou. Jesus não jurou. Tenhamos em conta, Jesus foi verdadeiro o tempo todo. E por isso nos diz, teu sim seja sim, teu não seja não. E as pessoas devem de confiar no teu sim ou no teu não. Que vem, além disso, é do maligno. Ou seja, quem é o pai da mentira? É o demônio. Então eu me uno ao maligno a partir do momento em que eu falo mentiras. E se eu tenho que falar eu juro, é porque eu falei mentira, não é verdade? Basta pensar em todas as ocasiões das pessoas, ou nós mesmos, até na infância, juventude, não, eu juro que eu não fiz isso, eu juro. Por quê? Porque a pessoa já não confia em mim, porque eu já falei mentira. Normalmente é por essa motivação. Então Jesus nos diz, não, seja íntegro, seja sincero, seja autêntico, seja verdadeiro, não viva na mentira. Olha, é isso. Não quero acreditar, então tá bom, mas é assim. Pronto. Estou sendo honesto, por quê? Porque eu levo uma vida na verdade. E somos assim, irmão e irmã. E o quanto, ao menos, lutamos para aprender a ser assim? Continuemos com a segunda leitura, encerrando a nossa meditação de hoje. São Paulo aos Coríntios, que hoje diz, irmãos, entre os perfeitos, vamos colocar aqui ao lugar do perfeito, maduros, os cristãos maduros na fé, tá? Para compreendermos um pouco melhor o que São Paulo quer dizer. Entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos já ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo mesmo as profundezas de Deus. O que São Paulo está dizendo? Que somente se nós somos maduros na fé, nós conhecemos a sabedoria de Deus. Que é diferente da sabedoria deste mundo e daqueles que governam o mundo. Porque eles estão votados à destruição. Logo acabará. Mais cedo ou mais tarde. Seja que nós morremos, ou eles morreram, ou ainda que o mundo acabou, acabará esta sabedoria. Mas a divina, não.
ela nos guia à eternidade. E esta sabedoria está escondida, na onde? Na cruz de Cristo, onde nós, tantas vezes, nos unimos a Ele, onde nós, olhando para a cruz de Cristo, vemos o quanto eu estou unido ao sofrimento de Cristo na cruz, o quanto eu sofro com Ele, irmão e irmã. Porque aquilo que eu sofro, Jesus não pôde sofrer. Jesus não passou pelos sofrimentos da mesma forma que eu passo. Ele sofreu na cruz, morreu por mim, mas ele se une ao meu sofrimento para assim completar, não que faltou algo, mas para que todo o sofrimento tenha sido unido ao seu na oferta ao Pai. E assim, passando por tudo isso, nesta sabedoria de Deus, vivendo com Cristo, nós veremos aquilo que nem imaginamos, o céu que nos espera. Mas o Espírito Santo já nos revela, à medida que nós nos unimos ao Senhor. Mas o quanto, irmão e irmã, nós nos unimos ao Senhor, escutando tudo aquilo que Ele nos ensina, e nos propondo verdadeiramente em viver esta vida da graça. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, a vivermos em total abertura ao Espírito Santo, para que Ele nos mostre todas as instruções, os ensinamentos, as leis de Deus para a nossa vida. E assim, conhecendo e compreendendo profundamente todos estes ensinamentos, possamos vivê-los da forma mais completa e perfeita que o Senhor nos pede, para que, nos unindo verdadeiramente à santidade de Cristo, possamos um dia participar de sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.